Olá pessoal, bem-vindos ao Tarot Reality. Ela ou ele desistiu da gente? Esse é o tema da leitura de hoje. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários qual das duas opções mais te chamou a atenção. A opção de número 1 ou a opção de número 2. Qual das duas opções mais te chamou a atenção? Se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo, já corre e compartilha. Para quem escolheu a opção de número 1, a leitura vai começar. Para quem se conectou com a primeira opção, eu vejo um cenário de instabilidade, mas eu vejo que as coisas vão se resolver. Então vamos entender melhor aqui as informações dadas para a espiritualidade para quem se conectou com essa primeira opção. A tua energia de hoje é a energia do carro. Eu vejo um tanto de ansiedade pelo controle. Você, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, você quer estar sob o controle da situação, desse seu cenário. Para quem escolheu essa leitura, provavelmente está se conectando com a vida amorosa, né? Então, são questões do coração. Então, eu vejo que vocês estão um tanto afastados, né? Um tanto instáveis. Eu vejo você no momento vivendo a tua vida na medida do possível e essa outra pessoa também vivendo a vida dela na medida do possível. Vocês se comunicam, vocês ainda têm a proximidade, mas existe um certo distanciamento. É como se a outra parte tivesse ainda pendências a resolver. É esse o cenário que eu sinto que estão me passando. Então você quer estar no controle dessa situação, você quer saber como é que essa pessoa tá no dia a dia dela, né? O que ela fez no trabalho, o que ela fez na vida pessoal dela. Você quer estar por dentro do dia a dia dessa pessoa e entender a situação que está se passando na vida pessoal dessa pessoa. Vejo ansiedade, né? Porque o carro fala também sobre isso, sobre velocidade e o aceleramento das emoções. Então você tem essa necessidade de tentar entender o tempo todo o que está acontecendo com o outro lado. O outro lado, ele tá vibrando a carta do Sol. É uma carta de iluminação. É como se ele tivesse durante muito tempo no escuro. E agora ele tá vendo uma luz no fim do túnel. Ele tá conseguindo enxergar melhor a situação e tentar resolver as situações da melhor maneira possível, tá? Tem um pouquinho de orgulho na energia dessa pessoa. Orgulho no sentido assim, eu quero resolver isso da minha maneira, não da maneira dos outros, como é conveniente para os outros. Eu quero resolver do meu jeito, eu quero no meu tempo e fazer as coisas do meu jeito. E isso é um pouquinho de orgulho no sentido de não querer muito ajuda de outras pessoas para tentar resolver aquela situação. Essa pessoa quer resolver a situação do jeito dela, tá? Então tem sim um pouquinho de orgulho, de peito inflado, e talvez por isso você fique tão ansioso ou ansiosa para que essa situação resolva, porque talvez você consiga ver esse cenário com uma resolução muito mais simples, muito mais rápida. Só que essa pessoa fala, não quero resolver desse jeito, eu quero resolver do meu jeito. E isso acaba demorando um pouco mais e isso acaba desenvolvendo uma ansiedade do teu lado, tá? Vamos entender aqui os pensamentos, os sentimentos
e as ações que essa pessoa terá diante dessa situação de vocês, tá? Para uma parcela que se conectou com essa segunda opção, eu vejo a possibilidade de um triângulo amoroso, tá? Ou um término muito recente, um término que ainda tem situações para serem resolvidas, tá? Essa pessoa terminou recentemente, mas ela ainda tem algum vínculo afetivo com a outra parte, e por isso você tá tão ansioso ou ansiosa para que isso tudo se resolva. Ou possa ser que essa pessoa realmente ainda esteja em um relacionamento com a outra parte e você quer que essa pessoa resolva logo essa situação, coloque um ponto final na outra relação para que vocês possam viver juntos. Bem, o que passa no sentimento, nos pensamentos dessa pessoa referente a essa situação na qual você trouxe aqui pra mesa, né? Ela tem sim sentimentos por ti, tá? Carta do coração não deixa negar. Mas existe alguns empecilhos no momento. O caminho pra vocês não tá 100% livre. Tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, tá? Coisas que talvez não sejam muito grandes, tá? Muito complexas, mas que, mesmo não sendo complexas, tem que ser dada a devida atenção para que as coisas venham se resolver, tá? Então, essa pessoa, nos pensamentos dela, ela quer realmente resolver essa situação porque ela tem sentimento por você. São situações que não... são problemas que não são tão grandes, mas ainda assim são problemas que precisam ser resolvidos e finalizados. Então, essa pessoa tá pensando numa maneira, como eu havia falado aqui, em como resolver essa situação. Então, o mental dela tá um pouco retraído, tá um pouco introspectivo. Talvez por isso você sinta que, apesar de vocês terem ainda contato um com o outro, troca de mensagem, você sinta que essa pessoa esteja um pouco mais distante de você. Por quê? Porque o mental dela tá focado em resolver essa situação. Os sentimentos dela por você. Eu vejo que vai sim retornar um fluxo de comunicação entre vocês, tá? Se você tá sentindo que tá mais um monólogo a conversa de vocês, aos pouquinhos essa conversa vai voltar ao ritmo, tá? O ritmo normal de vocês. Essa pessoa, ela tem sim sentimento por você, é um sentimento que ela quer deixar sólido na relação de vocês, tá? A âncora vem me falando disso. Ela quer sim se aproximar mais, ter mais comunicação, ter mais intimidade contigo e levar boas notícias pra você. Talvez por isso que ela não esteja se comunicando tanto contigo, porque ainda não tem uma novidade muito concreta. E ela tem esse sentimento de quando for falar com você, falar quando tiver algo muito bom, algo que traga muita felicidade, né? Então, é mais no sentido de surpresa. Olha, você nem imagina, mas aconteceu isso foi resolvido, enfim. Levar pra você uma notícia muito boa, sabe? É como se no momento agora ela não tivesse muito o que compartilhar contigo. E ela tá esperando o melhor momento pra sentar e conversar e falar todas as novidades e falar pra você que as coisas foram resolvidas, tá? Então, esse é o sentimento dessa pessoa por você. E qual é a ação que ela tem diante desse cenário, essa situação? Ela vai colocar um ponto final, tá? Seja lá qual for o cenário que vocês estão vivendo, seja um triângulo amoroso, seja um término que recentemente aconteceu, mas essa pessoa ainda tem algum vínculo afetivo com a outra parte, seja um problema familiar, eles estão me passando aqui agora, os meus mentores estão me passando um outro cenário, que é relação com problemas familiares. A outra parte, né, essa pessoa na qual você tá interessada, tá passando por alguns problemas familiares dentro da casa dessa pessoa, e isso tá impedindo o relacionamento de vocês de continuar, tá? Então, a ação dessa pessoa é resolver realmente essa situação, ou com a família,
ou com a ex ou ex dessa pessoa, tá? Então a ação dela realmente, ela não está te enrolando, ela só quer resolver essa situação da melhor maneira possível para ambas as partes, para ambos os envolvidos, tá? Então, a ação dela realmente vai ser de finalizar, de fechamento de ciclo. Como aqui, ó, nos pensamentos dela aparece o caixão, a ação dela vê um encerramento do sofrimento, que é a representação da cruz, tá? Então, ela realmente quebra um laço, né? Ela coloca um ponto final nesse laço que tá impedindo vocês de ir adiante. Futuro imediato, o que que tem aqui o futuro imediato? Já inicia aqui com o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é uma carta um pouco lenta, tá? Porque o rei, ele pensa muito antes de agir, né? Ele quer o domínio da situação, ele quer ter certeza das ações dele. Um rei nunca é impulsivo, tá? O rei, ele nunca vai tomar uma atitude somente pela emoção. Ele quer pensar muito bem se aquela situação é conveniente, se aquela situação traz algum risco, tá? Então ele avalia muito bem o cenário, ele é todo meticuloso diante daquela situação para que ele possa tirar o melhor aproveito possível daquela situação e aquela situação se resolva da melhor maneira, da melhor forma positiva possível, tá? Então é como eu falei aqui na energia do sol, que essa pessoa tá atraindo no campo energético dela. Ela quer resolver a situação do jeito dela e isso vai demorar um pouco, né? Você transforma isso em ansiedade, essa demora, mas realmente é o meio que essa pessoa tem de ficar em paz com a própria consciência, de no final, quando tudo se resolver, ela falar para ela mesma que ela foi sincera com tudo e que ela tentou resolver essa situação da melhor maneira possível, tá? Então, a representação aqui, ó, nesse deck, dessa carta maravilhosa, é a representação do camelo, justamente pela responsabilidade, né? O camelo, ele tem essa montanha nas costas, né? Justamente pela carga de responsabilidade. Então, um rei, ele tem muita responsabilidade por esse reinado. Não sei exatamente qual o cenário do pessoal que se conectou com essa primeira opção, né? Aqui os mentores estão me passando pelo menos 3 tipos de cenário, né? Que é um triângulo amoroso, um término muito recente e um problema familiar, né? Mas possa ser que exista outros cenários. Então, realmente, essa pessoa quer ser justa. Ela não quer machucar nenhuma das partes, né? Ela só quer ser feliz, mas ela quer fazer as coisas do jeito dela. Isso vai demorar um pouquinho, tá? O 4 de copas vem me falando desse desgosto, dessa tristeza, dessa decepção referente a alguma coisa do passado ou até mesmo do presente, né? Que no caso eu tô deduzindo que seja toda essa situação, né? Então essa pessoa realmente tá cansada, tá exausta, tá muito chateada que as coisas tenham que as coisas tenham que se resolver dessa maneira, né? Que tá sendo muito exaustivo. 7 de ouros vem me falando que apesar de toda essa situação exaustiva e de toda essa tristeza e decepção, as coisas sim vão se resolver, né? O fruto vai ser colhido, os resultados serão vistos diante dessa situação. Então, por mais complicada e dura que seja, essa situação vai sim ser resolvida, tá? Vocês vão conseguir resolver todo esse cenário, por mais problemático que seja, mas mais uma vez não vai ser para amanhã essa resolução, né? Vai ter um pouquinho de tempo aí. A carta da estrela vem me falando de um pouco de paciência, paz e plenitude. As coisas vão se resolver. A espiritualidade ela tá assistindo essa situação e ela também tá sendo justa. Tá tendo aí a justiça diante dessa situação. E as coisas vão se resolver, sim, da melhor maneira possível, mas precisa de tempo de cura, tá bom? Para todos os lados. Aqui é um conselho da espiritualidade para a situação
para quem se conectou com a primeira opção, né? Temos a carta aqui da exaustão, a luta e a inocência. A exaustão, ela vem falando sobre vocês se preocuparem demais com a aparência, com o pensar das outras pessoas diante dessa situação. O que eu sinto diante desse cenário da primeira opção é que vocês, consciente ou inconscientemente, estão sim preocupados com o que as pessoas de fora dessa situação vão pensar sobre a atitude de vocês, o relacionamento de vocês, se realmente vocês devem ou não devem fazer o que estão fazendo. Isso causa uma exaustão, porque isso vem com o julgamento. Você deixa de viver a sua vida para você viver a opinião das outras pessoas. Opinião de pessoas que provavelmente não estão se importando de fato com vocês, mas só estão ali para bisbilhotar e colocar uma opinião a mais, né? Então, isso causa uma exaustão e não se apega muito a essa situação, tá? Coloca na balança, pondera o que realmente é uma crítica construtiva e o que é só uma crítica gratuita mesmo, sem nenhum fundamento, sem nenhuma necessidade de ser falada, tá? E o mais importante de tudo, viva a sua vida, viva a situação de modo geral. A luta, ela vem falando das cicatrizes. No momento que você tem muito julgamento diante de você, você veste uma armadura para você conseguir ser forte o suficiente para lutar pelaquele cenário, pelaquela história, pelaquela situação, né? Então você acaba sendo grossa ou grosso, ríspido, né? Você acaba sendo talvez às vezes estúpido, você corta ligações e elos com algumas pessoas porque vocês entram em discussões e aí você acha melhor cortar a relação com aquela pessoa. Então é uma luta sem fim, tá? Aqui essa carta, ela não fala só da luta física, mas aqui ela também mostra a luta mental, a guerra mental que a gente cria, muitas das vezes com a gente mesmo. A gente se cobrando em ser o melhor o tempo todo, em fazer sempre a coisa certa, em questionar a veracidade das coisas, se o que a gente está fazendo condiz com aquilo mesmo, se tá legal, se tá bacana. Então, é uma luta física, mas também é uma luta mental, uma guerra que a gente cria com a nossa própria consciência, com os nossos próprios valores, tá? E a mensagem mais importante dessa carta, e que eu sempre levo comigo como lição de vida, é que no momento que você veste essa armadura para você lutar e enfrentar as outras pessoas, você impede que as tuas cicatrizes sejam curadas. Você se impede de sangrar, de sentir e de se permitir ser curado. No momento que você recusa sentir a dor, no momento que você se recusa a chorar, a sentir aquele sentimento, por mais profundo que seja, você também está impedindo de se curar. A cura, ela só chega no momento que a gente sente, que a gente consegue entender a raiz dos nossos sentimentos e a profundidade, a dimensão de tudo aquilo que está sendo causado na nossa vida. A maior importância aqui dessa carta, que às vezes a gente precisa tirar essa armadura para a gente poder sentir e se libertar de alguns demônios. Demônios que muitas das vezes a gente cria na nossa própria mente. Então, você não precisa ser dura ou duro consigo mesmo o tempo todo. Você não precisa vestir essa armadura o tempo todo. Você pode sim se sentir vulnerável e viver essa vulnerabilidade. Mesmo que as pessoas te julguem, pense que, independente do que faça, sempre vai haver julgamentos. Sempre, as pessoas sempre vão te julgar. Se você for bom demais, as pessoas vão te julgar por isso. E se você não for, também haverá julgamentos por conta disso. Então, permita-se ser vulnerável em determinados momentos. Permita-se chorar, sentir dor, ficar chateado, ficar triste. A única questão que eu ressalto aqui é que não há problema em você sentir as emoções.
O que você não pode é alimentar as emoções ruins, tá? Mas sentimentos bons e ruins são condicionamentos humanos, é o que nos torna humano. Então, ter esses sentimentos faz parte do nosso condicionamento de existir. A única coisa que a gente não pode fazer é alimentar os sentimentos ruins durante muito tempo. Mas sentir a tristeza, chorar, faz parte do processo da cura. Então, lembre-se sempre disso. E para encerrar a nossa leitura, a Carta da Inocência vem trazendo uma mensagem muito linda, que é viver a vida sem mágoas, sem ressentimentos. Quando você sabe perdoar uma pessoa ou uma situação, não significa que você esqueceu o acontecimento que te machucou, mas significa que você entendeu o porquê que aquela pessoa, naquele momento da vida dela, tomou aquele posicionamento, tomou aquela atitude. Você consegue entender aquela situação e você consegue seguir em frente. A inocência, ela vem falando de viver a vida sem um peso, sem uma mágoa, sem uma cicatriz. Você simplesmente saber sim que as coisas existem, saber que algumas coisas são lindas, maravilhosas e belas e que outras causam dor, causam sangramento, causam lágrimas e tristeza, mas que isso faz parte da vida e que isso é a experiência que proporciona a nossa evolução aqui como ser humano. E que a gente precisa passar por todas essas experiências para que a gente consiga entender a vulnerabilidade das situações, dos sentimentos, do condicionamento humano. Então, saber perdoar não é saber esquecer, mas é saber compreender o porquê que aquilo aconteceu naquele momento, naquela situação. Então é isso, pessoal. Para quem escolheu a primeira opção, a leitura vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que eu, junto com a espiritualidade, tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que você achou da leitura. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já dá like no vídeo. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse tipo de leitura, já corre lá, já compartilha. E agora eu vou dar seguimento para quem escolheu a opção de número 2. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Para quem se conectou com a segunda opção, a leitura vai começar. Bem, vamos começar agora a leitura. Para quem se conectou com a segunda opção, ele ou ela desistiu da gente. A mesa aqui tá interessante. Eu vejo que vocês dois estão em stand-by. Cada um tá em um lado, cada qual no seu, vivendo sua vida e se observando. Você hoje, que se conectou com essa opção, você tá vibrando a energia do eremita, né? Você tá em recolhimento, você tá mais introspectivo ou introspectiva, você tá tentando acessar a tua intuição, a tua voz interior, tá tentando entender toda a situação, todos os fatos à distância. Então você tá se tirando da situação e tá tentando ver ela de forma distante, para que você possa
tentar entender essa situação de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. A pessoa na qual você tá ligada, né, tá vibrando a energia da grande sacerdotisa, que também é uma energia mais intuitiva, mais introspectiva, é uma energia de mais observação e menos ação, é uma energia onde observa também a situação, tenta acessar a voz interior, tenta entender a situação antes de tomar uma decisão. Então eu vejo aqui que ambos os lados, cada um está no seu quadrado, analisando a situação e tentando entender melhor todos os fatos. Eu vejo que você ainda tem sentimentos por essa pessoa, né? A rainha de paus não deixa negar, né? Você tem paixão sim, você tem desejo, você tem uma forte atração, provavelmente você ainda lembra dos momentos íntimos que teve com essa pessoa, então tem muito desejo, muita atração sexual que você ainda tem com essa pessoa. E volta e meia, essas lembranças voltam até você, né? E você consegue reviver determinados momentos de vocês dois. Mas o teu coração foi ferido, foi partido. 3 de espadas me fala sobre isso, né? Aconteceu realmente alguma coisa que feriu os teus sentimentos, que fez com que essa decisão, essa situação tivesse um ponto final ou um stand-by no momento, né? O 7 de ouros me fala que você ainda deseja que essa situação, de alguma maneira, venha se resolver, venha se esclarecer, que você ainda consiga entender o que motivou, o que levou a situação no momento em que ela está. Então você ainda deseja colher algum fruto dessa situação, nem que seja para se resolver e ficar tudo bem, né? Que tudo fique esclarecido, porque ainda tem algumas coisas subentendidas, algumas coisas que não estão muito bem esclarecidas nessa situação de vocês. Você ainda se pega um pouco confusa, talvez na cronologia dos fatos, né? A Lua vem me falando sobre isso, que nem tudo ainda tá muito claro, você ainda tá confuso em algumas situações, né? Você tinha planos, né, para a relação de vocês, e esses planos acabaram não se concretizando por conta dessa situação que veio à tona. Então, existe uma mágoa, existe uma tristeza pela não concretização dos teus planos, dos teus objetivos, dos teus sonhos diante desse relacionamento. Mas a espiritualidade tá assistindo essa situação, tá? Existe sim uma energia da espiritualidade acompanhando a situação para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Aqui a gente vai entender os pensamentos, sentimentos e as atitudes dessa pessoa diante dessa situação. Nos pensamentos dela, tem muita culpa, tá? O chicote vem me falando sobre isso, sobre punição. Então é como se ela repensasse várias vezes, toda essa situação, como foi que as coisas chegaram até aí. Ela também pensa ela ensaia, melhor dizendo, ela ensaia coisas que ela gostaria de te falar, né? E isso gera uma certa punição, um ciclo vicioso, né? Realmente é uma punição diante de tudo que aconteceu. Nos pensamentos dela, ela quer tentar falar, ela quer tentar desenrolar essa situação, mas não passa disso, não passa dos pensamentos. E ela sim tem um sentimento de punição, né? De se sentir culpado por alguma coisa que aconteceu que levou a situação do jeito que se encontra hoje. Os sentimentos dela por você. Provavelmente ela te stalkeia nas redes sociais, tá? Ela vive na calada, ela tenta te observar de todas as maneiras possíveis nas redes sociais para saber como é que você tá, onde você foi, com quem que você tá. Provavelmente ela tem até um perfil fake
tá? Para conseguir te acompanhar sem ser vista, sem ser notada. O sentimento que essa pessoa tem por você é que ela consiga ainda te ver, encontrar contigo, conversar contigo, nem que isso seja na imaginação, né? Como se ela se imaginasse saindo contigo, conversando contigo, resolvendo as coisas, conversando. Volta um pouquinho para essa primeira leitura aqui do pensamento, né? Ela ensaia algumas falas, como chegar até você, como conversar, e ela acaba imaginando esse cenário, né? De convidando você para sair, para ir para algum lugar, conversar melhor com você e esclarecer os fatos. Mas falta atitude, logo aqui a gente vai ver. Falta atitude, então isso tudo fica no mental e no ilusório. E o que ela tem a recorrer, do mais próximo disso, é te stalkear, te observar à distância, tentar entender com quem que você tá, onde você foi, se você tá feliz, se você já esqueceu essa pessoa ou não. A ação, né? O que que essa pessoa pretende fazer para resolver essa situação? No momento nada, tá? Ela ainda prefere ficar distante, ficar te stalkeando, te analisando, vendo a situação de modo distante, tentando entender qual a melhor atitude a ser tomada. E eu vejo ela se distanciando cada vez mais, porque enquanto ela fica nesse prefiro continuar te vendo de longe, você vai vivendo sua vida. Você vai conhecendo novas pessoas, você vai se curando, se renovando, renascendo das cinzas, né? Então você vai conhecendo novas pessoas, conseguindo encontrar o brilho na vida, né? Retomando as rédeas da tua vida, e você em algum momento vai sair dessa situação, vai esquecer, vai se sentir mais forte, mais rejuvenescida e pronta para novos desafios, para conhecer novas pessoas e quem sabe aí conhecer novos amores. Então, a atitude dessa pessoa no momento é continuar distante, continuar exatamente do jeito que tá? Eu não vejo ela entrando em contato com você. O único contato que ela entra é através de fake e te stalkeando nas redes sociais. Ela não vai tomar uma atitude, a atitude que você gostaria que essa pessoa tomasse. E eu acredito que no fundo, você consegue entender que talvez seja a melhor atitude a ser tomada. É encerrar essa história, deixar um ponto final e só lembrar das coisas boas e ser grato por isso. E isso vem falando um pouco da mensagem que a espiritualidade está passando para você nesse exato momento, tá? Para quem se conectou com essa segunda opção, existe sim uma mensagem da espiritualidade que fala sobre isso, fala sobre o renascimento, né? Você dando um basta, você se colocando em primeiro lugar, você retomando as rédeas da tua vida, você entendendo a completude, você entendendo que essa história chegou ao fim e que talvez seja melhor as coisas terminarem do jeito que terminou, cada um no seu canto, se respeitando o máximo que puder, né? Aqui a completude, ela mostra um quebra-cabeça. Então é como se o teu relacionamento com essa pessoa fosse um grande quebra-cabeça e agora você encontrou a última peça que faltava para encerrar. E quando a gente encontra a última peça, o quebra-cabeça já está montado e não há mais nada a ser feito, né? Não há mais nenhuma peça a ser encontrada, a ser encaixada, não há mais nada a ser entendido, né? Simplesmente a moldura tá pronta, né? Foi finalizado. E é como eu vejo a tua situação, para quem se conectou aí com a imagem de número 2, foi finalizado, chegou ao fim. E a espiritualidade pede para que você, dentro do teu coração, aqui na vibração do eremita que você está vibrando no dia de hoje, de você ter uma introspecção, de você acessar o seu eu interior, acessar a tua intuição. Como eu falei, a espiritualidade, ela tá assistindo essa situação, ela tá te vendo.
Então, no momento que você se torna introspectivo e se propõe a ouvir a tua intuição, o teu eu interior, você está muito mais próximo da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela pede, seja grato. Por mais doloroso que essa situação possa ter sido em um determinado momento, por mais sofrido e lágrimas que você tenha chorado, né? Ou sentido os teus sentimentos de coração partindo, seja grato, porque isso te fortalece, e isso vai te dar ensinamento para a próxima etapa da tua vida. A vida, ela é feita de imperfeições, e isso faz parte da nossa evolução, da nossa ascensão espiritual, tá? Então seja grato por absolutamente tudo que aconteceu na tua vida, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelas dores, pelas alegrias. Seja grato, porque uma nova história muito bonita vai chegar até você, um novo livro vai ser escrito e uma nova história vai ser construída. Você vai ser uma pessoa mais forte, mais determinada, vai saber qual o seu verdadeiro valor e qual o seu verdadeiro posicionamento dentro da história da tua vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Para quem se conectou com a segunda opção, a leitura vai ficando por aqui. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, dá like no vídeo, deixa nos comentários o que você achou sobre essa leitura. Eu espero do fundo do meu coração que eu e a espiritualidade possa ter te ajudado a resolver os teus problemas neste momento. E se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo, dessa leitura, já corre lá e compartilha. E é isso, gente. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.